Que a graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos. Uma excelente e abençoada noite a todos. Mais uma vez, no dia do Senhor, nós estamos nos reunindo para buscar a presença do nosso Deus em adoração, louvor e gratidão ao Deus que tanto tem nos dado e tanto tem feito por cada um de nós. Eu quero iniciar o nosso momento de adoração orando. Vamos orar hoje, meus irmãos, primeiro preparando o nosso coração para esse momento. Por vezes, mesmo no domingo, às vezes acaba sendo corrido, mas esse é um momento que o Senhor separa para que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso corpo se volte ao nosso Deus em adoração. Ore, feche seus olhos, ore preparando o seu coração para esse momento e eu vou orar por toda a igreja. Nosso Deus e nosso Pai, assim, Senhor Deus, nós estamos agora nos dirigindo até a Tua presença em oração e fazemos, Senhor Deus, em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Como povo do Senhor, nós estamos, Senhor Deus, iniciando esse culto e queremos, ó Pai, a Tua presença em nosso meio. Queremos, Senhor Deus, o Teu favor sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor que o Senhor seja aquele que conduza, Senhor Deus, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos olhos, e que tudo que fizermos aqui, de fato, Senhor Deus, seja voltado para o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de culto que o Senhor nos concede no final desse dia, pelo modo como o Senhor cuidou de nós na semana que se passou, e agora, Pai, ao podermos iniciar essa semana, nós somos lembrados, Senhor Deus, de que nós temos um Deus que é o nosso Pai, e que esse Deus é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que não há outro, Senhor Deus, a buscarmos a não ser o Senhor. Por isso, Pai, para iniciarmos a nossa semana, nós estamos aqui buscando o Senhor e buscando no Senhor tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor aceite a nossa adoração através dos méritos de Cristo, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, dirigir cada coração aqui presente. Amém. E que tudo, Pai, o Senhor, que é o Deus Santo e Trino, que o Senhor venha conduzir esses atos de adoração para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez eu te peço, prepare, ó Pai, os nossos corações para a adoração que prestaremos ao Senhor. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus amados, eu gostaria de fazer a leitura na carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Uma vez que não teremos hoje os textos projetados, peço que os irmãos então abram as suas Bíblias, aqueles que trouxeram, e acompanhe a leitura da palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 13. Faremos a leitura a partir do verso 1. Palavra do Senhor que nos diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus.
e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não os deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Até aqui, que Deus nos abençoe através da leitura de sua palavra. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Nós vamos cantar ao nosso Deus o hino de número 179. Saudando
convite à adoração, para que juntos cantemos ao Senhor, ao nosso Deus, que tanto tem nos dado, e para que cantemos, meus irmãos, com toda a gratidão em nosso coração e também toda a alegria. Que assim seja, não apenas no início do culto, mas que todo culto seja uma manifestação de louvor, de gratidão e alegria no nosso Deus. Como diz, é nele que nós temos o real prazer de nossas vidas. Portanto, que tenhamos prazer por estar aqui na presença do Senhor. Voltemos ao nosso texto de Hebreus, capítulo 13. Final da carta, meus irmãos, do autor aos Hebreus. E o autor aos Hebreus, depois de falar muito acerca da supremacia, da superioridade de Cristo, comparando com os símbolos, os elementos, as sombras da antiga aliança, ele veio nos mostrar que Cristo é superior a todas as coisas. E ele mostrou isso durante quase toda a carta. No capítulo 11 ele mostra então como que aqueles homens e mulheres do passado andaram pela fé, esperando a vinda do Messias. Assim nós, no capítulo 12, nós também devemos andar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, esperando a cidade celestial. E no capítulo 13, o autor aos Hebreus, ele vai dar algumas últimas instruções para o povo, algumas últimas exortações. E é interessante porque, assim, é uma das maiores cartas do Novo Testamento. E aí, lá no capítulo 13, o verso de número 22, ele diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então, dentre as cartas maiores do Novo Testamento, o autor aos Hebreus diz: eu tinha muito mais para falar para vocês. Eu escrevi resumidamente, eu espero que vocês suportem essa presente exortação. E dentre essas exortações, estão essas aí do capítulo 13 que a gente leu, onde ele chama o povo a uma vida de dependência ao Senhor, a uma vida de santidade. Ele, no começo do capítulo 13, ele fala de um amor fraternal, como que nós participamos das lágrimas, dos sofrimentos dos nossos irmãos. Ele diz: seja constante o amor fraternal, não negligencie a hospitalidade. Quando alguns praticaram sem saber, receberam anjos, talvez uma referência a Abraão. Ele diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se vocês estivessem presos com eles. Lembrai-vos aqui também daqueles que sofrem maus tratos, como se vocês estivessem sofrendo na própria carne. Percebam que ele traz essa relação desse amor fraternal e como que ela se mostra na prática. Ela se mostra no cuidado, com hospitalidade, lembrando daqueles que sofrem, como se nós também estivéssemos sofrendo. Ele traz a questão do matrimônio, algo sagrado, diante dos olhos do Senhor, seja digno de honra, o matrimônio, o leito sem mácula, porque o Senhor julgará os impuros e adúlteros, a vida sem avareza, porque nós confiamos e descansamos no cuidado do Senhor. Falamos disso na quarta-feira, quando nós consideramos um texto de Provérbios, como que no Senhor nós encontramos alegria e contentamento para as nossas vidas, uma vida sem avareza. E ele fala, a partir do verso 7, sobre essa lembrança que nós devemos trazer sobre os nossos guias, atentar para a vida que eles tiveram, o fim de sua vida, imitar a sua fé. E aí ele insere a pessoa de Cristo. E como que, ao inserir a pessoa de Cristo, ele nos lembra, meus irmãos, da suficiência desse sacrifício. Que dentre os guias, os líderes, Cristo é o maior, ele é o imutável. Os guias passam, os líderes passam, os irmãos passam, mas Cristo é eterno, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E como eterno que é, o seu sacrifício também tem valor eterno. E aí, para a nossa parte aqui, ele faz esse comparativo com o sacrifício de Cristo com os sacrifícios antigos da antiga aliança. Diz no verso de número 10 que nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Os levitas, os sacerdotes, eles consumiam parte do sacrifício. Aquilo que era sacrificado no altar, eles tinham direito de comer, de desfrutar daquilo ali. Eles comiam, eles tinham o direito de comer, esses que ministravam no tabernáculo. É dito no verso 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sacerdote, como oblação, aqui oblação é como uma oferta, é como uma entrega, tá? É uma entrega pelo pecado. Eles tinham um corpo queimado fora do acampamento, pois
Foi por isso que Jesus também sofreu fora da cidade, fora da porta. E é dito que ele fez isso para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, vitupério é ofensa, é um insulto, é a vergonha de Cristo, ou seja, é reconhecer que ele fez isso, a vergonha que ele passou, a ofensa que ele sofreu, a desonra pelo nosso pecado. Nós não estamos mais na antiga aliança, nós já estamos na nova aliança, meus irmãos. Mas assim como eles olhavam para aquele sacrifício, nós olhamos para esse sacrifício superior e saiamos a ele, ou seja, busquemos a ele, aquele que foi oferta, oblação para o pecado, aquele que pelo seu sangue santifica o seu povo dos seus pecados. Por isso, esse é o instante do nosso culto, o momento do nosso culto, meus irmãos, que nós separamos para confessar os nossos pecados e saber, meus irmãos, que Cristo foi a oferta, que Cristo foi a entrega, que foi por meio da ofensa que ele sofreu, da vergonha, da desonra que ele sofreu, queimado, entregue, crucificado, fora do arraial, para que as pessoas pudessem ir até ele. E assim hoje, nós também podemos ir, não fisicamente, mas com o coração elevado até a presença de Cristo, sabendo que ele é a oferta para o nosso pecado. O problema com o teu pecado não é a tua força, não é a tua honra, mas é a desonra de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Portanto, ore nesse instante, saindo ao encontro dele, buscando a presença de Cristo, para que os nossos pecados sejam perdoados. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, peço que o nosso irmão Joel nos conduza a Deus no oração de confissão. Santíssimo Deus, glorioso Pai que está no céu, nós te louvamos, ó Pai, nós te rendemos graças nessa noite, ó Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos separou para nós estarmos, ó Pai, na tua casa, para, ó Pai, nós podemos, ó Pai, estarmos aqui, ó Pai, te cultuando, te adorando, prestando esse culto, ó Pai, de adoração ao teu nome, o qual, ó Pai, é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor fez por nós e tem feito, ó Pai. Obrigado, Deus. Nesse momento, ó Pai, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo, Senhor, o teu poder, reconhecendo, Senhor, a tua santidade e reconhecendo, ó Pai, a nós, ó Pai, como pecadores que somos, ó Pai. Pecados, ó Pai, qual nós cometemos por vezes, ó Pai, pecados que foi a vergonha de nosso Senhor naquela cruz, ó Pai, sabedores, ó Pai, disso. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, reconhecemos que pecamos, reconhecemos, ó Pai, que nós dependemos, ó Pai, do Teu perdão, ó Pai, e por meio de Cristo, ó Pai, o qual ali derramou o Seu sangue, ó Pai, pelos nossos pecados, nós chegamos diante do Senhor e pedindo, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, ó Pai, nos limpe, que o Senhor, ó Pai, nos lave, ó Pai, amém, com o sangue, ó Pai, de Cristo, ó Pai. Amém, Pai. E que o Senhor mesmo, ó Pai, nos ajude, Senhor, a cada dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, que o Senhor mesmo, ó Pai, nos tome pelas mãos e nos ajude, Senhor, a deixar, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, meu Deus, a deixar, ó Pai, caminhos, ó Pai, deixar pensamentos, deixar, ó Pai, tudo, ó Pai, aquilo, ó Pai, que desagrada o Senhor, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor mesmo, ó Pai, nos ajude, Senhor, a caminhar, Senhor, em busca, Senhor, de uma vida de santidade diante do Senhor. Amém. Amém. Fica, ó Pai, com a tua igreja aqui, ó Pai, reunida. O Senhor conhece, ó Pai, cada coração. O Senhor conhece, ó Pai, aqui cada pedido de perdão, ó Pai. Por meio de Cristo nós pedimos que o Senhor atenda, Senhor, a cada pedido que foi feito, ó Pai. Amém. Nos abençoe, ó Pai, com o teu perdão, ó Pai. É o que nós te pedimos.
por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados, essa é a certeza que nós temos. Que por meio de Cristo, a oblação pelo pecado, a oferta, a entrega pelo pecado, ela já foi feita. Portanto, nós não sacrificamos mais ao Senhor animais, não há mais derramamento de sangue no altar, na adoração. Mas o Senhor fala de um sacrifício que é agradável a Ele, que é o fruto dos lábios daqueles que louvam o Senhor. O verso de número 15 diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios, mas sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam a Cristo. Depois ele vai falar de outro sacrifício que é agradável ao Senhor também, que nós falaremos posteriormente, sobre a mútua cooperação, a prática do bem. Não negligencie igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sacrifícios de louvor por meio de Cristo. Esse é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. E assim faremos, louvaremos o Senhor através dos nossos lábios com alguns cânticos espirituais. Primeiro, Felipe e Isaac cantarão um hino ao nosso Deus, e depois nós seremos conduzidos em mais 2 cânticos espirituais. Os irmãos colocam de pé.
Coração
Meus amados, vamos prontamente ao livro de Atos, capítulo 20, vamos retomar, depois de um mês em que nós nos voltamos ao tema da família. Nós vamos continuar falando sobre família, mas agora sobre a família da fé, tá? Atos capítulo 20, nós havíamos parado no verso 12, então vamos dar continuidade a partir do verso 13, e hoje caminharemos com a graça do Senhor até o final do capítulo, até o verso 38. Então os irmãos tiveram um tempo aí para ficar um pouquinho sem, eu ia usar a expressão desintoxicar, mas não é desintoxicar, né? Não, espero que não. Mas deu tempo para os irmãos se esquecerem de Atos, e agora nós vamos relembrar. Hoje a partir do verso 13, e nós vamos seguir a leitura, meus irmãos, até o verso 38. Eu peço aos irmãos que acompanhem com atenção, reverência e fé a palavra do Senhor, que nos diz assim: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-o a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que de todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder de vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam.
entristecidos, especialmente pela palavra que eles disseram, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa história, esse relato de despedida na vida do apóstolo Paulo e dos presbíteros da igreja de Éfeso, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor que através dessa história o Senhor nos traga ricas e preciosas lições para que apliquemos, Senhor Deus, na nossa vida, na nossa igreja e em nossos relacionamentos, ó Pai. Que também tenhamos, Senhor Deus, esse vínculo fraterno, afetuoso, amoroso que houve, Senhor Deus, entre Paulo e a igreja de Éfeso. Que assim o Senhor ensine a cada um de nós. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Se há alguma coisa que traz, por vezes, meus irmãos, um misto de sentimentos, são as despedidas. Despedida, ela pode trazer tanto alegria, pela perspectiva daquele que se despede, para onde vai, uma nova fase, uma nova etapa, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, também traz tristeza. A despedida tem um sabor agridoce. Nós sabemos e percebemos isso. Normalmente, as despedidas, elas tendem a ter essas características. Um misto de alegria, mas também, meus irmãos, de profunda tristeza. E nós sabemos o que é isso. Talvez numa intensidade menor, talvez numa intensidade maior, mas isso não é novo para nós. Porque todos os dias nós nos despedimos. Por exemplo, nós temos encontros e despedidas todo dia. Quando nós vamos para o trabalho, nos despedimos. De manhã a gente se despede da nossa família. Quando nós vamos para algum compromisso, para alguma localidade, a gente se despede. Quando deixamos os nossos filhos na escola, a gente se despede. Quando nós mudamos de uma localidade para outra, nós nos despedimos. Quando nós mudamos de trabalho, nós nos despedimos. Quando nós talvez fazemos uma viagem, a gente se despede. Meus irmãos, algumas dessas despedidas, elas duram poucas horas. Porque daqui a pouco nós estamos voltando para casa, os nossos filhos voltando da escola, nós estamos voltando a rever os nossos colegas de trabalho no próximo dia. Algumas despedidas são breves, são rápidas. Outras, nós sabemos, meus irmãos, que são duradouras. Uma pessoa que muda de cidade, uma pessoa que muda de estado. Quando a gente se forma na escola, nós fazemos promessas: olha, a gente não vai deixar de se ver, hein? E passa e a gente nem vê mais aqueles que nós estudamos. Despedimos e nem sabíamos, meus irmãos, que talvez fosse o único momento que a gente ia se ver. Algumas não são apenas por um longo tempo, algumas são definitivas. Quando alguém morre, nós nos despedimos. A vida é marcada por muitas despedidas, diárias, mais duradouras e até definitivas. Mas a vida também é marcada por chegadas, por encontros, né? Pessoas que chegam em nossa vida, num novo trabalho, num novo lugar que nós estamos, numa nova igreja. Pessoas que chegam, meus irmãos, e agora precisam ser cuidadas. A vida é feita de encontros e despedidas. Eu me lembrei de uma música da Maria Rita, que ela mostra a vida como se fosse essa plataforma de um trem, onde as pessoas chegam e vão. Né? Talvez os irmãos se lembrem. A música chama exatamente isso: encontros e despedidas. Né? Ela chega a dizer que todos os dias é esse vai e vem, a vida se repete nessa estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir, tem gente a chorar, e assim chegar e partir. E ela continua: são dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da despedida. A hora do encontro também, o trem que chega é também o trem da partida. A hora do encontro é também a hora da despedida. Assim é, meus irmãos. Chegadas, partidas, encontros, despedidas, choros, lágrimas, alegrias. E nessas idas e vindas, meus irmãos, Deus nos dá o prazer de vivermos, de convivermos, de amarmos
e de sermos amados, de cuidarmos e sermos cuidados. É nesse trânsito de chegada e de partida que nós temos a oportunidade de cuidar e ser cuidado. E é sobre isso que eu quero considerar com os irmãos nessa noite. Enquanto nós não partirmos, nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Esse é o nosso tema. Enquanto nós não partirmos, e haverá um momento em que partiremos, nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Eu acredito que eu não precise recapitular Atos, né? Claro que não. Os irmãos têm uma memória de elefante, mas ainda quero insistir numa pequena recapitulação, meus irmãos. Lembremos, nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois de um mês, nós estamos retomando essa viagem com o apóstolo Paulo. Viagem esta que começou lá no capítulo 18. Não sei se os irmãos estão lembrados, voltem comigo rapidamente. Lá no capítulo 18, ele encerra aquela viagem, né, passando ali pela região de Corinto. E no verso 23, ele volta, ele passa em Jerusalém e chega até Antioquia, a igreja sede, a igreja da onde ele saiu. Ele chega em Antioquia para prestar os seus relatórios, e de Antioquia ele já volta para a terceira viagem missionária. Havendo passado ali algum tempo, verso 23, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Então ele volta de novo, passando pela região da Galácia, da Frígia. Posteriormente, a gente não vai ver, meus irmãos, mas ele chega a Éfeso. Lembremos que lá no final da segunda viagem, ele passa em Éfeso. Os irmãos dizem, fica aqui com a gente. Ele diz, não, eu preciso ir, mas se o Senhor assim permitir, eu volto. E na terceira viagem missionária, ele volta para a região da Ásia. Ele chega em Éfeso, e ali em Éfeso, Paulo para um pouco. Por 3 anos, Paulo esteve na cidade de Éfeso. E vimos, meus irmãos, tudo o que passou lá na cidade de Éfeso. Quando ele chega, ele tem aqueles discípulos de João Batista, que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, e ali o Evangelho é pregado, eles recebem o Espírito Santo. Vimos, meus irmãos, que Paulo ele é interrompido, ele é atrapalhado pelos judeus, e agora ele tem, então, ele aluga podemos dizer assim, um horário na escola de Tirano, e ali vai ministrar, e o Evangelho, Éfeso se torna o epicentro do Evangelho para aquela região. Nós vimos o tumulto de Demétrio, lembra lá os enfeites, as artes, né? Fugiu o nome, meus irmãos. Que era feito, nos artesanatos que eram feitos na cidade de Éfeso, da Diana dos Efésios, e como que nós falamos sobre a relação do dinheiro com a religião. E continuamos aquela trajetória. Paulo, então, depois de todo aquele tumulto, ele sai, ele chega em Troade. Lembra o que acontece em Troade? Lá quando aquele garoto, lá o Eutico, ele pega no sono, no meio da pregação, no meio do culto, dorme, que não é o que acontece com vocês, né? Mas ele cai ali, ele morre, ele é ressuscitado e volta para casa, enfim. E Paulo está continuando a viagem. Paulo quer chegar em Jerusalém antes de Pentecostes. Então chegamos aqui, meus irmãos, e percebam, o que está descrito aqui do verso 13 ao verso 16, talvez tenha acontecido por semanas, mas é descrito de forma muito rápida. Nós, porém, nós quem? Silas, Timóteo, Lucas. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos de Assos, o porto de Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Então eles iam se encontrar ali. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-o a bordo e fomos a Mitilete. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Então, percebam, são vários dias de viagem, mas é relatado de forma muito breve. Então, lá, verso 16, eles estão em Mileto. Verso 16 diz, Paulo havia determinado não aportar em Éfeso. Ele não ia voltar para Éfeso. Por quê? Porque ele estava com pressa, ele não queria se demorar na Ásia, porque ele se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, se fosse possível. Então, essa correria, porque Paulo queria chegar até o dia de Pentecostes em Jerusalém. Então, não dava para ele ir a Éfeso. Então, o que ele faz? De Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, como diz o verso 17.
E aqui, meus irmãos, nós temos o que Paulo vai falar então a esses presbíteros. Ele não vai dar tempo dele ver a igreja. Não vai dar tempo. Então ele chama os presbíteros e diz: eu quero conversar com vocês. E eles vão até Mileto, e ali Paulo passa a falar com eles. E o que Paulo vai falar? Em primeiro lugar, o que Paulo vai ensinar a esses presbíteros? E por consequência todos nós. Primeiro, Paulo vai falar sobre o chamado para cuidar da igreja. Primeira coisa, um chamado para cuidar. Como eu disse, no meio do percurso, Paulo ele entende a necessidade de chamar os presbíteros para dar algumas últimas orientações para aqueles presbíteros, para os responsáveis pela igreja. Para eles, meus irmãos, havia acabado. Esse seria o último momento, o último encontro deles. Paulo chega a dizer: olha, vocês não me verão mais. E eles se entristecem por isso, como diz o texto. Eles se entristeceram porque, lá no verso 38, porque Paulo havia dito que eles não mais veriam o seu rosto. Ou seja, na cabeça de Paulo, é o último encontro deles. E é um momento da despedida. É o último momento deles. Não é como nós hoje, meus irmãos. Não tem WhatsApp. Não tem telefonema. Não tem um Zoom, um Skype, um Google Meet, uma coisa que a gente possa se ligar, se ver e se reencontrar, mesmo que digitalmente. Não tinha isso. As coisas eram difíceis, as viagens eram difíceis, a comunicação era difícil. Então eu quero que os irmãos pensem o seguinte: Paulo está dizendo: olha, eu não verei mais vocês. É o nosso último encontro. É o nosso momento de despedida. E Paulo diz: eu cuidei de vocês enquanto eu estive aí. Por 3 anos. Esse foi o tempo que Paulo permaneceu em Éfeso. E a gente pensa: 3 anos é pouco. É verdade, meus irmãos, 3 anos passa rápido. Eu tipo, atrás conversei com o senhor Reinaldo, falei: senhor Reinaldo, o 5º ano que eu estou aqui, parece que foi ontem que eu cheguei. Passa rápido. Talvez rápido para mim. Às vezes os irmãos já estão um pouco mais saturados, mas passa rápido. A gente sabe que 3 anos passam rápido. E Paulo diz: olha, foram 3 anos de muito amor e cuidado. Foram 3 anos de muito amor e cuidado. Tudo que Paulo passou na cidade de Éfeso, desde quando ele chega, como que Paulo ministra naquela cidade. Meus irmãos, não era fácil despedir. E a gente sabe que não é fácil despedir. Não é fácil. Para Paulo não seria fácil despedir daquele grupo que por 3 anos, é a cidade que ele mais ficou. Por 3 anos ele esteve ali. Eles formaram um vínculo, meus irmãos. Um vínculo de amor, um vínculo de cuidado. Há um envolvimento, meus irmãos, na medida em que nós nos relacionamos. É claro, a gente pode passar 3 anos aqui, 10 anos, 30 anos, sem vínculo, se não houver relacionamento. Mas uma vez que há relacionamento, meus irmãos, há vínculo estabelecido. E por 3 anos esse vínculo foi forjado, esse vínculo foi reforçado. E agora o coração pastoral de Paulo está dizendo: eu não verei mais vocês. Para Paulo não era fácil. Eles comeram juntos, eles beberam juntos, eles conversaram, eles partilharam de muitas coisas, riram, choraram, se angustiaram. Mas e agora? Será que eles vão ficar bem? Essa é a preocupação de Paulo. Estou preocupado, eu estou indo, mas eu não verei mais vocês. E será que vocês ficarão bem? Será que vocês caminharão bem espiritualmente falando? Essa é a preocupação de Paulo com aquela igreja. Paulo demonstra um cuidado, meus irmãos, para com aquela igreja, mesmo tendo passado 3 anos ali. Como eu disse, para Paulo não era fácil, mas também não era fácil para a igreja. Se despedir daquele que foi tão importante na consolidação da igreja, no crescimento da igreja. Paulo foi instrumento, meus irmãos, de Deus para a conversão daqueles irmãos. Mas agora Paulo está de partida. Paulo cuidou, Paulo foi cuidado. E Paulo descreve a partir do verso 18 como que se deu esse ministério de cuidado e de amor no meio daquela igreja. Ele diz no verso 18 ao verso 21, ele diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade,
lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus lhe sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou anunciar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo lembra como que foi a estadia dele no meio dos Efésios. Algo semelhante, Paulo fala também aos Tessalonicenses. Vocês sabem como que foi administrado no meio de vocês. É interessante como que Paulo ele usa o recurso da memória como algo extremamente forte para esse vínculo. Vocês se lembram, tragam à memória como que eu procedi no meio de vocês, como que eu não me furtei a nada, eu estive ali servindo ao Senhor, servindo a vocês, com toda a humildade, com lágrimas, com provações, nunca deixando de falar o que eu deveria ter falado a vocês. Paulo lembra como que foi esse tempo, esses 3 anos no meio dele, e como eu disse, meus irmãos, esses 3 anos, esse tempo que eles passaram juntos, deixaram marcas, e essas marcas não poderiam ser ignoradas, e Paulo leva isso em consideração, assim como nós também deveríamos ter isso em nossas mentes, em nosso coração, meus irmãos. O tempo que a gente passa juntos não é perdido, esse tempo ele precisa deixar marcas em nossos relacionamentos, e não é porque em algum momento, meus irmãos, nós partiremos, que essas marcas serão apagadas, que essas marcas serão ignoradas. Nós devemos trazer à memória, nos lembrar, meus irmãos, desses momentos, tanto bons quanto ruins, de choros, de lágrimas, mas também de alegrias e conquistas, que nós passamos juntos. Paulo resume esse serviço em 3 formas, no verso 19. Eu estive no meio de vocês, servindo ao Senhor, humildade, lágrimas e provações. No verso de número 33 a 35, ele fala desse serviço, como que Paulo não buscou ser um peso para a igreja. No verso 33 diz assim, que ninguém cobicei prata, ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, e trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo diz, eu não estive aí para ser um peso para vocês, eu estava disposto a me doar. Tanto é que Paulo ele chega a dizer que ele não considera a própria vida preciosa para si mesmo. Verso 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Paulo diz assim, a minha vida é uma vida de serviço, de entrega, de dedicação. Eu estive no meio de vocês com humildade, com lágrimas, com provações e servindo naquilo que eu pude. Na verdade, meus irmãos, Paulo de fato é aquele que segue o exemplo de Cristo, porque alguém que serviu em humildade é o nosso Senhor, alguém que chorou, que derramou lágrimas foi o nosso Senhor, alguém que passou por várias provações e ciladas foi o nosso Senhor. Paulo ele está mostrando para os irmãos que o ministério dele não é nada mais do que aquilo que Cristo fez. O nosso Senhor foi aquele que se humilhou até a morte, e morte de cruz. O Senhor é aquele que chorou por Lázaro, seu amigo, e chorou sobre as cidades impenitentes, chorou sobre Jerusalém. O Senhor é aquele que provações e ciladas sempre estiveram diante dele, e veio para servir, e não para ser servido. E Paulo diz, foi assim que eu estive no meio de vocês, com cuidado e serviço, com amor e entrega. E diante de tudo isso que Paulo fez, meus irmãos, Paulo ele termina, ele se despede com uma consciência tranquila. O verso 26 diz assim, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos. Não é que Paulo está dizendo o seguinte, agora eu estou partindo, vocês que se virem. Não é essa a ideia. Paulo está dizendo o seguinte, o que eu pude fazer, eu fiz. O que eu pude fazer, eu fiz. Paulo foi uma espécie de atalaia na cidade de Éfeso,
que avisou sobre tudo aquilo que deveria ser avisado. Paulo alertou sobre os perigos, Paulo ensinou o caminho, chamou ao arrependimento, mostrou o caminho da vida, meus irmãos, e Paulo mostrou o que é uma vida diante de Cristo. Paulo resume toda a sua pregação no verso 21 de duas formas: arrependimento para com Deus e fé para com Cristo, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o resumo do Evangelho, esse é o resumo da mensagem, e essa é a síntese do cuidado pastoral, do cuidado entre irmãos: arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo ensinou, mas devemos lembrar, meus irmãos, que, como eu disse, Paulo foi um imitador de Cristo, na humildade, nas lágrimas, nas provações e no serviço, e ele diz: eu fiz tudo isso, servindo ao Senhor, amando vocês, estou livre do sangue de vocês, avisei o que tinha que avisar, levei vocês, mostrei para vocês o caminho do arrependimento e o caminho da fé em Cristo. Passamos um tempo aí, um tempo precioso, um tempo de valor. O tempo que nós passamos juntos foi um tempo precioso. Paulo, que se lembra de tudo isso, diz: isso foi importante, por isso eu estou aqui me despedindo de vocês. O que nos mostra, meus irmãos, é que o tempo que a gente passa junto é um tempo importante. Eu sei que talvez, meus irmãos, nós não valorizamos tanto esse tempo que nós temos juntos, mas é importante. É importante para nós, é importante para a igreja, é importante para o nosso coração, é importante para o nosso crescimento. Esse tempo que nós caminhamos juntos é um tempo muito importante. E a gente deveria, meus irmãos, valorizar esse tempo. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quando que a gente vai partir. A gente não sabe quando que vai ser a hora da partida. Seja ela temporal ou seja ela definitiva. Por isso, o tempo que nós temos, meus irmãos, é um tempo para ser, de fato, abraçado por todos nós. Paulo chama ao cuidado. Mas como que nós cuidamos? Esse é o nosso segundo ponto. O que nós fazemos, meus irmãos, até o momento da partida? Enquanto o Senhor aqui nos mantiver, como que nós cuidamos? Nós cuidamos por meio da palavra do Senhor. É assim que Paulo cuidou daquela igreja. Paulo cuidou por meio da palavra. E Paulo vai lembrar os presbíteros sobre esse cuidado, essa responsabilidade, esse dever que tinha para com todos. O verso 29 ele diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então Paulo manda chamar os presbíteros e diz assim: olha, primeiro, vocês se lembram como eu estive aí no meio de vocês. O cuidado, o amor, a entrega, o serviço, em humildade, em lágrimas, com provações. Ensinei, preguei, falei do arrependimento para com Deus, da fé em Cristo. E agora vocês, presbíteros, estejam alertas, porque o rebanho sofre perigo, o rebanho corre perigo. Eu sei que depois que eu partir, lobos vorazes tentarão penetrar no rebanho, e não vou poupar. Até mesmo no meio de vocês se levantarão desses lobos, homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos. O que Paulo está dizendo é: eu quero que vocês estejam alertas, porque a igreja precisa de um cuidado constante. Porque o perigo que a igreja corre é também um perigo constante. A igreja está sempre em constante perigo. E um dos maiores perigos, meus irmãos, é quando esses lobos entram no meio do arraial, entram, meus irmãos, no meio da igreja e não poupam o rebanho. E tão perigoso quanto esses lobos que vêm de fora são os lobos que vêm de dentro. Para esses, muitas vezes, nós não estamos preparados. E por isso agora Paulo chama os presbíteros. Por que os presbíteros? Por que ele não chamou toda a igreja? Talvez pela dificuldade de locomoção, mas eu entendo, meus irmãos, que é a responsabilidade dos presbíteros cuidar da igreja. E aqui no verso de número 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele chama os presbíteros e diz: vocês são os pastores desse rebanho.
Percebam, meus irmãos, no verso de número 17, ele usa a expressão presbíteros, ou anciãos, né? No verso de número 28, ele usa bispos e a função do pastoreio. O que nós já aprendemos, que presbítero, bispo e pastor são a mesma coisa. São termos diferentes para falar da mesma função. Mas olha que interessante. Verso 17, ele chamou os presbíteros. Plural. Mais de um. Porque o princípio que nós temos aprendido, meus irmãos, é que não é saudável que o rebanho seja conduzido por uma pessoa só. Então ele chama os presbíteros, a liderança constituída daquela igreja. E ele diz: atendei então por vós e por todo o rebanho. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que os presbíteros foram colocados por Deus para cuidar da igreja, para cuidar de vocês. É exatamente isso, meus irmãos. Os presbíteros foram homens colocados por Deus para cuidar desse pequeno e singelo rebanho que está aqui. E a gente sabe, meus irmãos, que cuidar de ovelha não é algo simples. Falamos disso em outras oportunidades. Quando o Senhor usa a metáfora da ovelha, a figura da ovelha, não é que nós somos fofinhos, branquinhos e gostosos de abraçar. É porque nós somos teimosos, tolos e irresponsáveis, meus irmãos, que nós por vezes estamos nos metendo em perigo. E essas ovelhas precisam de pastores, precisam de cuidado. Porque por vezes, meus irmãos, nós vamos encontrar ovelhas bravas, teimosas, rebeldes, ovelhas que não querem o cuidado, que não aceitam o alimento, que não aceitam o tratamento, o remédio, ovelhas que não querem obedecer aos seus pastores, ovelhas que não querem obedecer aos seus guias. Lembrai-vos dos vossos guias, obedecei os vossos guias. Essa é a mensagem lá de Hebreus 13 que nós lemos. É interessante porque todas as vezes que nós recebemos um novo membro aqui na igreja, nós falamos sobre o dever de se submeter à liderança dessa igreja enquanto ela se mantiver fiel às Sagradas Escrituras. E a gente sempre fala que naquele momento as promessas são feitas. Sim, aqui na frente as pessoas prometem se submeter à liderança enquanto essa estiver sendo fiel às Sagradas Escrituras. Mas vai passando o tempo, meus irmãos, a gente vai vendo que as pessoas elas se esquecem dos votos que elas fizeram. Elas se esquecem que esses presbíteros, que os pastores, que os líderes, que os guias foram colocados aqui para velar por nossa alma, para nos cuidar. A gente leu em Atos 14, já estudamos que por onde Paulo passava, ele promovia a eleição de presbíteros. Isso é importante. Para os presbíteros, para aqueles que aqui estão, sejam eles aqui os eleitos, os em disponibilidade, os presbíteros precisam lembrar que eles são pastores também. É uma coisa que a gente tem enfatizado muito, sempre nas nossas reuniões. Os presbíteros também são pastores. É importante que o presbítero se veja como pastor e que a igreja veja os presbíteros como pastores desse rebanho. Ou seja, a responsabilidade não é minha, ou melhor, não é só minha, unicamente minha. A responsabilidade é de todos os presbíteros que foram escolhidos para pastorear. E pastorear, como diz, a igreja de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, nós pastoreamos a igreja de Deus, que foi comprada com o próprio sangue. Ou seja, Deus nos coloca para cuidar de algo que não é nosso, algo que é dele. E meus irmãos, que desafiador. Que desafiador é isso. Já recebeu alguma coisa para você cuidar que não era tua? E o medo de estragar, e o medo de quebrar, e o medo de subir, e o medo de acontecer alguma coisa. Agora imagina a igreja de Deus, que foi comprada com o sangue de Cristo. Não é nosso.
não é para a gente conduzir do jeito mais fácil ou melhor, como nós achamos que a igreja deve ser conduzida. A igreja deve ser conduzida, esse rebanho deve ser conduzido debaixo do pastoreio do Supremo Pastor, que é Cristo. Todas as vezes, meus irmãos, que nós tentarmos conduzir a igreja do nosso jeito, a gente deve lembrar que a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. E ela custou o custo de sangue, o sangue do próprio Deus. Esse é o valor da igreja. Você não valoriza? Você não valoriza os seus irmãos? Você não valoriza a tua igreja? Você não valoriza aqueles que Deus colocou ao teu redor? Eles custaram o preço de sangue. O sangue de Deus. Passe a olhar para o seu irmão com esse valor. Deus derramou o seu sangue em favor do meu irmão, da minha irmã, em favor de fulano, ciclano. Esse é o valor, meus irmãos. Eu falo, meus irmãos, que é desafiador e perturbador ao mesmo tempo, né? Porque como que Deus vai deixar algo tão precioso nas minhas mãos, nas mãos dos presbíteros aqui e de tantos outros espalhados sobre a face da terra? Ao mesmo tempo que é perturbador, eu vejo que é tranquilizador, porque eu penso o seguinte: Deus não vai deixar algo tão valioso só nas minhas mãos. Deus não vai deixar, meus irmãos, algo tão valioso exclusivamente em nossas mãos. Mas antes de cuidar do rebanho, Paulo diz: atendei por vós, cuidem de vocês e por todo o rebanho. Vigiem, cuidem de vocês em primeiro lugar. Antes da gente querer cuidar do outro, aprenda a cuidar de si em primeiro lugar, para que assim você possa cuidar do outro. Esse é um princípio muito importante na Escritura. Antes de querer cuidar do próximo, cuide de você, atendei por vós e pelo rebanho. A gente precisa primeiro tomar cuidado como nós vivemos. Eu falei, meus irmãos, que é um cuidado que vem pela palavra, porque Paulo diz no verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente também, de casa em casa. O verso 27 ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo diz: eu anunciei no meio de vocês o arrependimento e a fé, anunciei no meio de vocês tudo aquilo que era proveitoso, ensinei publicamente de casa em casa, ensinei, anunciei todo o desígnio de Deus. O que é isso? É a Escritura, toda a Escritura. Tudo aquilo que continha na Escritura, Paulo ensinou. E Paulo, como eu disse, ele resume o Evangelho, a Escritura, em arrependimento e fé. Mas a gente sabe, meus irmãos, que o arrependimento não é só que o Evangelho não é só arrependimento e fé. Temos muitos outros assuntos. E Paulo diz: naquilo que eu pude ensinar vocês, em todos os assuntos, em todo o desígnio de Deus, eu preguei. E vocês tiveram aí muita coisa para aprender, muita coisa para ensinar. Então deixa eu voltar aqui para a liderança da igreja. A igreja é cuidada por meio da palavra. Ela é cuidada por meio de todo o desígnio de Deus. E mais do que para qualquer membro aqui, meus irmãos, a responsabilidade maior recai sobre os ombros dos presbíteros, para que eles preservem o ministério da palavra. Para que eles zelem pelo ministério da palavra. E para que vocês, membros, para vocês, irmãos, igreja, que vocês não aceitem nada menos do que isso, dos presbíteros, dos pastores de vocês. Que vocês não aceitem ser cuidados, se não for por meio da palavra. É a palavra, é o desígnio de Deus. E Paulo, ele exemplifica isso, ele mostra que esse ministério se deu de três formas: de casa em casa, publicamente, de casa em casa. E o verso 31 ele diz: portanto vigiai, lembrando de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo diz: eu ensinei publicamente, eu ensinei de casa em casa e eu ensinei a cada um. São 3 esferas do ensino: o ensino público, o ensino doméstico e o ensino individual. Esse é o ministério da palavra. O ministério da palavra não se faz só de púlpito. Sim, primeiramente, especialmente de púlpito. Mas é necessário, meus irmãos, que estejamos em casa e, sempre que possível, individualmente, a cada um. Podemos dizer, meus irmãos, que são 3 áreas que nós precisamos aprender e a participar. A pregação, é púlpito, sequencial, expositiva, como nós fazemos.
A visita nas casas, nos lares, os nossos encontros, também os estudos, os aconselhamentos. Tudo isso é uma forma de ministrar, de cuidar dos irmãos por meio da palavra. Não perca nenhum desse ministério. Às vezes vocês acham que o ministério de púlpito vai ser suficiente. Ah, mas eu vou na igreja no domingo. Paulo diz, sim, publicamente, mas também de casa em casa e a cada um. Se você está recebendo o alimento só de púlpito, você está abrindo mão de outras formas de ser alimentado, de ser cuidado. A gente olha para isso e pensa, eu não sou Paulo, eu estou muito longe disso, e é verdade. Eu não sou, os presbíteros não são, mas a beleza da igreja é que Deus governa a igreja de uma forma multifacetada. Que o Senhor, Ele governa a igreja, meus irmãos, levantando homens e mulheres imperfeitos, insuficientes. Paulo chega a dizer, quem é suficiente para essas coisas? Por isso nós precisamos, meus irmãos, de uns dos outros. Por isso nós precisamos nos preparar para servir. Porque eu preciso da igreja e a igreja precisa de mim. E eu quero cuidar da igreja com aquilo que eu tenho. E tudo será feito por meio de Cristo. A igreja de Cristo, meus irmãos. A igreja é a noiva do nosso Senhor. Por isso a gente é chamado a servir com alegria. E quando chegar o momento, meus irmãos, da gente se despedir, que a gente possa fazer isso com tranquilidade, sabendo que a gente serviu com aquilo que a gente tinha, da melhor maneira possível. Sabe por que a gente pode partir com tranquilidade? Servir com tranquilidade, partir com tranquilidade? O verso 32 diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a sua palavra, e a palavra da sua graça, que tem o poder de vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está dizendo o seguinte, eu me despeço, mas eu me despeço tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sei a quem a igreja pertence. Eu sei debaixo do cuidado de quem vocês estão. Não do meu, mas do Senhor. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da graça. É Ele que vai edificar. É Ele que dá herança entre todos os santos, entre todos os que são santificados. Enquanto não partirmos, cuidado. Como lemos em Hebreus, é a cooperação mútua entre nós, nos auxiliando para que a gente cresça juntos. Verso 36, eu já encerro aqui, meus irmãos, diz assim, tendo dito essas coisas, eles se ajoelharam. Paulo orou com eles. Houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Que triste despedida, meus irmãos. Beijos molhados de lágrimas, ombros molhados, se ajoelharam, oraram juntos. Grande pranto, abraçaram afetuosamente Paulo. Que lindo que é isso, né, meus irmãos? A despedida é dolorosa. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se despedir. Enquanto a gente estiver aqui, meus irmãos, o chamado é para que nós cuidemos uns dos outros. Se você não tem visto a sua vida, o seu ministério, o seu serviço ao reino dessa forma, hoje eu te chamo a pensar assim. Nós somos chamados para servir em amor e cuidado. Assim Paulo esteve na cidade de Éfeso. E essa é a mensagem para nós. Porque assim foi que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve em nosso meio. Em humildade, em lágrimas, e até mesmo em aprovações. Mas sempre, meus irmãos, trazendo a verdade do Senhor. Que a gente não desanime. Pelo contrário, que a gente se sinta, meus irmãos, revigorado para essa missão que nós temos. Se em algum momento nós tivermos que partir, seja partir porque mudamos de igreja, mudamos de cidade, mudamos, meus irmãos, por alguma questão, que nós levemos essas marcas, que nós possamos olhar uns para os outros e dizer, aqui eu fui amado, e aqui eu amei, aqui eu fui cuidado, e aqui eu cuidei, aqui eu fui servido, e aqui eu servi.
que essas marcas nos acompanhem. Que Deus assim nos ajude. Amém. Vamos responder ao nosso Deus cantando o hino de número 183. Amém, meus irmãos, que essa união se estenda até os céus e por toda a eternidade. Vamos encerrar com uma oração de agradecimento ao nosso Deus e depois receberemos a bênção e encerraremos com um amém tríplice. Peço que a dona Cíntia nos conduza a nossa última oração, por gentileza. Senhor nosso Deus, agradecemos a Deus a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, ó Pai, por estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, para prestar esse culto ao Senhor, ó Pai. Senhor, abençoe cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, abençoe a palavra, ó Deus, que o pastor falou, ó Pai, que fique gravada, Pai, em cada coração, Senhor, que podemos praticar, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Amém. Senhor, nos abençoe o restante dessa noite, Senhor, que o Senhor nos abençoe essa semana, ó Pai, que possamos estar aqui de volta, Pai, para aprender mais louvor ao Senhor a semana que vem, Pai. Senhor, eu peço ao Senhor que perdoe os meus pecados, ó Pai, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão, as consolações, o ensino e a santificação do Espírito Santo seja sobre todo o povo do Senhor que aqui está presente, hoje e para todo sempre. Amém.